Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod. Aquele papo, aquela conversa, como os mais jovens dizem, aquela resenha que todo mundo pode. Agora, geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Nós batemos agora 30 mil amigos lá no YouTube. Você não está entre eles? Então vem, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, manda no grupo da família. O papo de hoje é bom pra você mandar, sabe aquela menina que você conhece, aquela mulher de 30, 40 anos, que você há um tempo não vê, que não bate um papo, manda esse link que você já vai puxar uma conversa. Tenho certeza que vai ter resultado. Você é meu amigo que gosta de nostalgia, de good times, de lembranças, ok? Mas antes disso, falou em lembrança, o que eu lembrei? Que eu tô com fome, porque eu só tenho 2 estágios. Ou eu estou com fome ou eu estou na Paladari. Então, Paladari, o melhor rodízio de pizza aqui da Barra Olímpica. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Quinta, sexta e sábado rodízio. Sábado na parte da manhã, na hora do almoço, tem também a melhor feijoada aqui da região. E de segunda a sexta tem à la carte e buffet liberado. Inclusive, queria mandar um abraço para a nutricionista da Paladari, que faz, segundo consta, o melhor buffet de comida saudável da região. Eu nunca fui passo batido, vou direto na lasanha, vou direto na arroz piemontese, no bife parmegiana, porque eu não quero tirar a comida do pessoal que come comida saudável, beleza? Maravilha, podemos começar? Então vamos nessa. Gente, tô recebendo aqui hoje, eu tenho 48 anos, não sei a idade, depois vou perguntar para ele, eu tenho 48 anos, um dos galãs da minha geração. Era o cara que a gente queria ser ou ser amigo deles. Era um fenômeno. E agora, sei lá, 30 anos depois desse boom que foi essa carreira artística dele, ele tá de volta aqui para bater um papo, para conversar com a gente, saber como anda a vida dele. Marcelo Faustini, Paquito, cara. Paquitóide. Tudo Pô, bem, uma vez Rodrigo? Paquito sem Paquito, né? Que falam, né? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus. Tranquilão? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso. Já te busco há muito tempo. Falei, pô, a gente se fala um tempo, se né? fala. Agora encaixou, agora veio na hora certa. Primeiro assim, aqui a gente não tem pauta, a gente vai e volta. Vamos de trás pra frente. Por onde você anda, cara? Pois é, eu tô fazendo várias coisas. A gente tem, né, sobrevivência no Brasil, no mundo. Eu acho que no mundo de hoje, né? Então, eu amo a música tá sempre comigo. Eu continuo com a música. Acho que deveria dedicar mais tempo à música, mas a gente fica que também falta? na correria, porque a gente fica... eu sempre fui uma pessoa muito certinha, com o negócio correto, então eu preciso estar com as contas pagas, aquela coisa todo dia, então eu acabei fazendo outras coisas. Eu entrei de sócio há uns 2 anos numa produtora de vídeo, de drone, né? Entrei com investimento, drone para filmagem de novela, séries e filmes, né? Que a gente usa um Spire 3, que é um drone enorme para filmagem. E tenho parceria imobiliária de uma imobiliária de Ipanema lá, e tenho mais também. E a música também está comigo. Então, a gente vai fazendo... Vai abraçando tudo. Vai fazendo um pouco de tudo. Mas eu gostaria de dedicar mais à música também, porque montar aquele show que fica enrolando para o pessoal que está sempre pedindo também. O pessoal fica... Eu vejo quando às vezes você passa e toca piano. O pessoal você toca o quê? Eu gosto mais de músicas internacionais, eu gosto muito de Elvis. Comecei com Elvis, mas Elton John, Lionel Rich. Eu gosto das músicas. Não que não adoro música também brasileira, mas eu acho que eu tenho uma identificação com essas músicas. Eu comecei cantando Elvis. Can't Help Fall in Love. Aí comecei aquela coisa, daqueles filmes de Sessão da Tarde, ver a nostalgia também. E aí me apaixonei por essas músicas. Enfim, e comecei rock dos anos 60. Tudo. Agora, geral. Você cai no mundo artístico como músico. O convite que você teve pra virar Paquito foi através de música. Me conta agora, vamos lá pra trás. Assim, eu fazia aula de piano, tinha feito aquelas audições, né? Mas era uma coisa clássica. Não tocava, eu era aluno de adolescente.
Sempre fui muito preguiçoso para estudar, então eu tinha que ler partitura e eu tinha uma preguiça. Né? E aí eu dei uma parada num tempo. O lance de ter entrado no meio artístico, eu acho que foi uma coisa mesmo de Deus, aquela coisa que foi... Você não foi atrás? Foi pensado, não. Eu namorava uma garota que morava em frente ao Teatro Fênix. Sim. Sabia que lá gravava... Lá tinha chacrinha ao vivo no sábado. Sensacional. Então eu tinha que descer... Eu era menor de idade, eu tinha 16 para 17. Eu saía da casa dela e atravessava ali o canal da Lineu de Paula Machado. Eu acho que eu entrava na Saturnino de Brito. Saturnino de Brito. Para pegar ônibus para voltar pro Leblon, né? O táxi, o ônibus, enfim. A gente andava de ônibus naquela época de boa, não tinha essa frescurada que tem hoje em dia, não. E aí tinha uma banca de jornal em frente, que eu não sabia, que era em frente, que a Globo, o Teatro Fênix, alugava todas aquelas casinhas em volta ali que eram produções. Sim. Video show, Xuxa, enfim. E aí, na banca de jornal, tava vendo a revista da Fluir. Fluir, de surf. Tava olhando, tava com um amigo meu. Caraca. E aí, a Tânia Catavento, que trabalhava com a Marlene, que ela é responsável pelos cataventos, do programa e tudo, olhou assim, e eu tava olhando, eu achei, me assustei, né? Porque ela falou, garoto, você tem cara de Paquita. Eu falei, tipo, o que é isso, né? Eu sabia que existia as Paquitas. Sim. Você tá duvidando de mim? Tá tendo gravação da Xuxa aqui. Quer eu te levo lá? Aí um amigo meu, vamos lá ver. aí a gente entrou no Teatro Fênix, a gente viu aquilo tudo. Aí a gente viu uma pessoa da produção chegando para as Paquitas com tipo um papel para assinar, um memorando e entregando dinheiro. Do show de Salvador. Caraca. Aí eu virei, peraí, meu irmão. Caraca, trabalhar nisso aqui eu trabalhava até de graça. Né? Tu tá falando que ainda ganha dinheiro, ainda tem negócio de show, ainda tem salário, ainda tem isso. Eu falei, pô, vamos tentar isso aí, vamos. Aí a Marlene não pôde ver que ela estava ocupada e aí a Tânia ficou até sem graça e falou, faz umas fotos, manda umas fotos para produção. Aí eu cheguei em casa, contei pro meu pai, pra minha mãe, meu pai, pô, tem o melhor... Teu primo é o melhor fotógrafo que tem da atualidade, que é o Marcelo Faustini, fotógrafo. É teu primo? É primo de segundo grau. Cara. Primo do meu pai, né? É um mito. Aí ele... passa lá no estúdio que eu faço. Passei lá, ele fez umas fotos maravilhosas, que era... Na época ele fazia o que é feito Photoshop, ele coloria o fotograma, né? A película. Então as fotos eram lindas. Entreguei lá numa sexta-feira, na segunda, o Berry, que era o coreógrafo. Marcelo, suas fotos estão muito boas, Marlene quer falar com você pode vir amanhã aqui. Beleza, aí fui lá. Cheguei lá, botei a camisa, né? Cheguei lá, sentei do lado da Marlene olhando para a mesa, levantou o óculos assim. Tudo bem, eu vou te botar para a Xuxa entrevistar. Cara, aí eu falei, tímido, meu Deus do céu. Tá bom. Então tá. Você tem que ir em casa, alguma coisa? Precisa se arrumar? Não, já tô tranquilo. Carudo, você também, tímido, mas corajoso. Mas tava nervoso. E aí fui, entrei lá, de repente a Xuxa chamou os candidatos, o Didio já tava lá, tinha mais uns 2 candidatos, né? Que nem entraram esses outros 2, e aí a Xuxa começou. Por que você quer ser Paquito? Porque eu gosto de trabalhar com criança, é muito gratificante, já tá aquela coisa toda armada, né? E eu tava olhando exatamente assim pro teto com esses refletores, aquele teto, aqueles refletores da Arri, enorme. Eu falei, nossa, que coisa linda. Que coisa... O público lá na frente, né? A plateia, né, dos pais lá na frente. Tinha gente assistindo então, tinha gente vendo. Deixa eu ver, tá baixo. Não, tá ótimo. E aí, todo mundo assistindo e eu assim, caraca, nervoso e não tava nem prestando atenção na Xuxa. Quando ela virou e falou, e por você quer ser Paquito, por quê? Eu falei, eu tava aqui passando pela rua, me chamaram, eu vi qual é. a história! Caralho, sensacional. Aí ela, que maneiro. Cara, sincero. E aí eu não ia voltar nunca mais, eu ia fazer isso e ia embora pra casa e já fiz a minha parte. Aí a irmã da Marlene, a Ângela, que é a Índia, que depois cantou e tudo, gravou disco também, falou, Marcelo, o Didio, tá todo mundo vindo aí. Você não deixa de vir, não. Você tem que ficar em cima.
então é pra eu voltar amanhã? Vem amanhã. Aí eu continuei indo. Aí quando eu cheguei no outro dia, a Ângela falou, pô, a Marlene ficou vendo... A Xuxa ficou vendo o vídeo, mandando voltar o teu vídeo lá, rindo pra caramba. E aí, ela quis que eu fosse. Em algum momento, a Marlene ainda falou, ele não vai conseguir, ele é muito tímido. E a Xuxa bateu o pé. A Xuxa que bancou, então. A Xuxa bateu o pé. E eu agradeço muito, porque, irmão, eu era o tímido de uma forma doentia, assim, sabe? Uma coisa que... Medo de gente. Medo de gente. Por exemplo, tinha um grupo de garotas, assim, ali do Gink. Ali eu já morava na Timóteo da Costa, no Leblon. Tinha por exemplo, se tivesse um grupo de garotas do Gink, assim, de 5 garotas reunidas, assim, eu atravessava para o outro lado para passar de vergonha de passar. Era uma timidez, assim, absurda. E aí isso me ajudou muito. Pô, isso que me soltou, isso que me fez batalhar, fez cantar, porque nessa época eu não cantava. E eu fui fazer aula de técnica vocal com o Vitor Olivares, fiz 3 anos de técnica vocal. Mas voltei pro piano. Vamos contextualizar, porque às vezes, tipo, o que acontece? Isso tem quanto tempo? Tem 30... Porra, isso foi em 80... 90? Não, isso foi final de 88. Aí, finalzinho. Aí eu fui escolhido em 89, a gente ficou o ano parado e lançou o disco em 90. Então, isso tem pelo menos 35 anos. 35 anos. Pra quem, de repente, tá ali e não conhece, não tem ideia, primeiro é o seguinte, o que era televisão, né? Que é uma coisa que as pessoas têm em casa hoje, mas não tem nada a ver com aquilo. Não, a audiência O que era a audiência da Globo. 40%. E o que era a Xuxa. Porque, assim, eu tento explicar, eu tenho um filho, como eu falei pra você. Não dá pra explicar, dá pra explicar? Sabe o que eu explico? Era um Big Brother, né? Todo dia ali. Um Big Brother. Um Big Brother. Porque a gente tava de 8 ao meio-dia na televisão da Globo. Sim. De segunda a sábado. Sim. Então, tanto é que tinha um Paquito que o Robson pediu pra sair logo no começo, porque a Marlene que pediu pra ele ser Paquito, aí ele ficou... É um moreninho, mais baixinho? Ele ficou um tempo, mas ele morava em São Paulo, ele já tinha firma lá em São Paulo. E aí ele falou, Marlene, eu vou casar, então, desculpa, eu quero me desligar do grupo e tudo. Logo no começo, assim, não deu nem um ano. Aí entrou um outro, o Yuri. Ele entrou, mas ele não apareceu uma semana. Ele apareceu uma semana na televisão. E aí a gente chegou, a gente foi... Por um acaso era um show até lá em cima, não sei se era no Maranhão, ou se era São Luís, ou era Belém. E quando a gente descia no aeroporto, que parava o avião que descia naquela escadinha ainda que não tinha finger, né? Que descia na pista. Era aquela gritaria com a cartaz e tudo, aí gritando, Yuri, Yuri, eu te amo e tudo. Aí ele falou, é pra mim? Ele assustou, porque é tão rápido, era tão rápido o negócio, era tão... Eu não conseguia, eu andava em shopping, as pessoas começavam a seguir, eu entrava na loja... As pessoas não têm noção. Ficava assim na vitrine, eu não conseguia ir à praia. Aqui na Barra, aqui no coisa, não conseguia ir à praia. É porque você falou de Big Brother, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Era mais eu fico tentando imaginar da audiência, né? Porque assim, o fenômeno Xuxa... A exposição. Porque o fenômeno Xuxa era uma coisa que... eu tento explicar realmente, eu não consigo palavras, assim, porque era uma coisa que todo mundo via, todo mundo realmente no Brasil via, todos os dias da semana. E pegava da criança ao adulto, né? E era uma dona de casa. Uma loucura mesmo. Se era eu te contar uma frenesia. História, e era uma coisa, como se diz, uma ilusão, uma coisa, mágica. Uma fantasia, uma mágica. Se eu te contar uma história que o pessoal ri pra caramba, a plateia, as mães ficavam na plateia. Então, as crianças subiam antes, as mães iam pra plateia. No final, as mães desciam, esperavam lá embaixo, as crianças saíam. Então, o segurança começou a tirar os pais. E aí, tinha um canto assim, né? Que ficavam as pessoas na primeira fila, assim. A pessoa ficava ali no canto, no corner, mais próximo da coisa. E a senhora estava ali. E aí o segurança, senhora, por favor, tem que sair. Ela, não vou sair daqui. Não, senhora, a senhora tem que descer para esperar o seu filho lá embaixo. Não vou. Só ela. Todo mundo tinha saído. Bateu o pé. Aí ele, senhora, por favor. Ela, não vou sair daqui enquanto não ver para onde vai a nave. Aí ele, o segurança teve um insight assim na hora e falou, mas senhora, se você ficar aqui, você não vai ver, porque ela vai passar lá na frente, na rua. Aí a mulher saiu correndo. Saiu correndo. Olha isso, sensacional. Então, assim, é aquela coisa que você via na televisão, aquela nave subindo e a fantasia era que, ela ia para outro planeta, para outro lugar, né?
Não, e assim, não tinha internet, né? As pessoas não entendem isso, porque não tinha internet, não tinha tanta, as informações eram diferentes, a gente não via o lado pessoal, era muito aquela fantasia, como você tá falando, não tinha coisa feia. A Xuxa era o mundo da fantasia, era a coisa mais perfeita, aquele programa da Xuxa, aquelas coisas, as meninas fantasiadas de Xuxa, tinha bicho comeu, as paquitas. O que Era uma cor bonita, era uma cor. Era lindo, tinha né? Tinha um cheiro, aquele cenário, tinha um cheiro, um perfume. De fog, de tudo, de plástico, de coisa de novo, né? Aquela coisa de como se fosse reforma, né? Assim. Então, era muito legal. Você lembra do teu primeiro programa? Lembro. Primeira vez que você gravou, assim, o show, como é que foi pra você? Você diz de gravar. A timidez. Então, da estreia, você lembra que teve um programa... Você lembra que teve um quadro que chamava Bobeou Dançou? Bobeou Dançou. Bobeou Dançou foi a nossa estreia. Ali eu acho que foi... Ali foi até meio de supetão, saiu, claro, aquele nervoso, aquele embrulho no estômago, mas a primeira apresentação no Gigantinho, que foi da turnê da Xuxa... Belo Horizonte? Não, Porto Alegre. Porto Alegre, Gigante do Beira-Rio. No pequenininho, Gigantinho, né? Igual Maracanãzinho. Foi a primeira apresentação em turnê da Xuxa. E aí foi nossa estreia. Eu acho que foi ali, talvez... Não lembro se foi ali, foi antes do Bobeou Dançou. Eu lembro que eu... Dor de barriga. Eu fui no banheiro 3 vezes. Literal. Assim, dor de barriga. E a Marlene... Só que a Marlene chegou antes. A Marlene ficava uma pilha, né? Porque tinha que coordenar aquilo tudo e eu não tiro a razão dela, porque ela tinha que comandar aquelas 100 pessoas e o pessoal brincando, bagunçando. Então, pô, isso, e tinha que ver a segurança, isso, aquilo, a estrutura de palco, tudo. Então ela meteu a cara na coxinha assim e falou: aqui, presta atenção. É a primeira ou a última vez que vocês vão pisar no palco. Caraca, lá no nome da estreia. Caralho. Eu acho que é o método da Marlene, que era a pressão que fazia as pessoas. Nem todo mundo funciona assim, mas me ajudou na época, entendeu? Eu falei, tem que fazer bem, tem que fazer bem. E aí foi um sucesso, foi muito legal. A estreia foi bem legal. E a primeira vez que você foi reconhecido, assim, foi logo de cara que você foi reconhecido na rua? Logo a gente ainda fazendo teste. Isso que eu te falo, a poder da Globo. Só de aparecer lá no teste, de candidato a Paquito, estão fazendo teste, aí fazia, a gente dançava com a Xuxa, mudava a brincava. vida. Isso em 88, isso foi de outubro, eu cheguei ali outubro, novembro, aí teve o final do ano, aí teve o carnaval, que foi logo depois que eu fui escolhido, né? Eu fui para Minas passar um carnaval. Cara, foi uma loucura. No baile, no coisa, todo Esse mundo. placar de carnaval aí foi demais, né? Foto, autógrafo, tudo. Só. Hã? Desse carnaval você brincou pra caramba, né? Isso aí foi um carnaval de Minas, aquele de clube. Mas as mineiras ficaram... Pô, mineiro também... Mineiro é um dos melhores públicos... Melhores não, tô falando. É um dos públicos mais agitados e mais calorosos, assim, é o mineiro. Com a Xuxa mesmo, com tudo. Belo Horizonte sempre teve vários shows, assim, fantásticos. A escolha dos rapazes dos outros foi como? Todo mundo foi teste? Então, eu entrei primeiro. Você foi o primeiro a entrar? Fui escolhido primeiro. Aí demorou um tempo, e aí entrou o Didio, o Cláudio e o Robson. Eles entraram os 3 juntos, que aí eu entrei antes de fazer um teste da Som Livre, de voz. Ou seja, jogaram pela... Eu entrei, fui escolhido... Eu acho que queriam fazer um reboliço, então acabaram me escolhendo. E só depois a gente foi fazer o teste de voz lá na Som Livre. Pra saber se dava pra cantar. Então, se eu não cantasse... Já tava escolhido. Já tava escolhido. E aí eu tímido, mas eu me saí bem. O teste foi com o Michael Sullivan lá Porra, meu ídolo. Lá na Som Livre, em Botafogo. Estúdio Maneiro. maravilhoso, lindo, né? Que era o João Araújo. Pai do Cazuza. Pai do Cazuza, cuidava, né? E aí a gente fez o teste lá. E aí eu lembro que Didio, Robson e Cláudio... O Robson tinha aquele sotaque de paulista, cantava assim, então... O cara ficou meio assim, né? Como é que vamos gravar um disco e tudo? Aí depois a Marlene colocou o Alexandre. Sim. Que era o doido, aquela coisa, mas ele tinha uma formação de garoto, de tocar em baile. Ele era garoto novo, de 11 anos. Ele é músico mesmo, então. De baile, de toca bateria, guitarra, teclado. Isso não passava pra gente, a gente achava que era tudo fake. Não, ele cantava muito. E eu cantava, mas era tímido, então depois que eu fui desenvolver todo esse talento aí de voz e aí comecei quando o Alexandre saiu e acabou o grupo,
Aí o Yuri também voltou para Belém, ficou eu, Cláudio e Didio. Então a gente... E aí me pediram para comprar... Para vender um show para Belo Horizonte. Uma amiga, uma conhecida, falou, poxa, eu queria trazer para Olímpia aqui de Belo Horizonte um show. Aí eu falei, pô, cara, eu vou falar com a Marlene. A Marlene, quando fui falar, ela falou, não, pode tocar. E aí o Didio sempre foi muito inteligente, muito CDF. Pô, a gente caçou, fez um contrato, fizemos um contrato e a gente começou a vender. Por vocês mesmos? E a gente ganhou mais dinheiro do que... Cara, que maneiro. Mas foi legal dela fazer isso. Foi muito legal. Foi porque ela largou, abriu mão, né? E também aí passou a gente pra Globo, a gente era contratado da Xuxa Produções, as meninas eram da Globo. Você não era da Globo? Não, a gente era da Xuxa Produções. Aí, nesse tempo, eu lembro que o Sérgio Malandro também entrou pra substituir a Xuxa. Foi. Aí ela passou a gente pra Globo e lavou as mãos. Entendeu? E não foi ruim, não. Foi muito bom. Quando começou a acabar também, que o Sérgio Malandro também saiu lá, era o Paulo Neto, eu acho que era diretor, aí a gente se jogou para a oficina de atores da Globo. Aí foi quando depois aí... acabou fazendo Malhação. Cada um foi pra um lugar. O Claudinho protagonizou Malhação, mas eu também entrei e fui na onda, na leva, que foi onde eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Na parte na parte de ator, de né? ator. Na parte artística, ali eu juntei grana, comprei apartamento. Maneiro. Porque até então a grana não dava, não. Era cachê que vocês recebiam ou não? Como é que... Cachê do quê? Tentando, na época do programa, e que vocês iam fazer show. Então, a gente tinha você sabe mais ou menos quanto é que seria hoje? A gente tinha um salário... Alto? Não, um salário fixo baixo. Baixo quanto hoje, mais ou menos, assim? Ah, cara, deve ser, 5 não mil? sei. Pois é, uma coisa assim. Era um salário baixo, devia ser uns 4, 5 salários, que era só de carteira registrada, para não pagar imposto, aquela coisa toda. Eles, né? Sim. E aí a gente ganhava pelos nossos shows e pela turnê da Xuxa. Então, juntando tudo, acabava ganhando legal, mas não chegava perto do que eu ganhei quando eu fiz os bailes de debutante. Nessa época você não podia fazer baile de debutante porque acabava a festa, né? Não dava, porque era um... O Cláudio até fez um que acabaram vendendo, mas ele não fazia. Porque era o grupo, né? Então não... E também não dava. Você chegava numa festa que as pessoas não têm noção do fenômeno, né? Não dava, mas eu fiz... Mas na Malhação ainda tinha isso aí. Malhação foi em 95. Acabou quanto os paquetes? Hã? Os paquetes acabaram quando? Não, a gente ficou raspando taxa até 94, a gente fazendo show, só os 3. Mas fora da Globo. Fora da Globo. E aí a gente fazia os programas de televisão. E isso também foi muito bom, porque a gente conhecia todo o pessoal de televisão dos outros programas. Quem vendeu o nosso disco de ouro foi Gugu. Promoarte na época? Sabadão Sertanejo. Não, a gente não era da Promoarte, mas... Mas vocês podiam ter ido lá, que vocês não poderiam se fosse da Xuxa. Exatamente. A gente estava todo final de semana, todo sábado, no caso que passava, mas toda semana no Viva a Noite. Aí tinha ainda TV Animal, Silvio Santos, Qual é a Música? Muito maneiro. Então o SBT foi grande responsável por a nossa vendagem, que depois te conto também que a gente teve uma infelicidade, um azar, que a gente lançou o disco um pouco depois. A gente lançou, teve a entrega, né, daquela primeira vendagem. Você é o lote que vai ser vendido, mas já considera vendido porque foi o que pediram. O Collor... Plano Collor. Bloqueia a conta de todo mundo. 50 só para cada um. Pediu de volta, suspenderam um monte de pedido e caiu assim drasticamente. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu chegar a 180 mil cópias, 170, 180, que foi disco de ouro com 100, né? Mas não atingimos o platina igual as Paquitas. Foi fenômeno. Chegaram a 800 mil cópias. E como é que era o relacionamento entre vocês? Assim, tinha rivalidade? Os homens, não. Os homens que eu tô falando. Nada. Era parceria, os moleques eram maneiros mesmo. Maneiro. O Alexandre era mais doidinho, assim, mais deslumbrado. Passava isso pra gente. Mas porque também eu acho que é uma coisa de família, de suporte de família, meio confuso. O pai dele foi assassinado quando ele era muito novo, era dono de uma farmácia, enfim. Hoje ele é pastor, né? Hoje ele é missionário na África, lá em Níger até. Poxa, até é um trabalho legal, né? E perigoso morar lá pra caramba. Ele faz um trabalho lá. Enfim, mas a gente não tinha aquela coisa... A gente levava a sério o trabalho, porque eu até falei outro dia, a gente não tava nem aí. Não, a gente tava aí, a gente levava o trabalho a sério, mas não deslumbrava com isso. A gente vivia uma vida normal.
Mais ou menos. As paquitas, mais ou menos. Mas as paquitas eram mais mulher, né? A mulher é difícil, né? Uma com ciúme Mas com da outra, vocês uma com também, não? inveja. Não, com a gente não. As meninas com a gente? Não. O relacionamento era maneiro. Tranquilo. E aí podia namorar? Cara, a Marlene, logo no começo, ela chegou que chamou a gente lá e falou que não queria bagunça, que não queria saber de bagunça de Paquito com Paquita. Tá. Mas, cara... Vocês eram mais velhos, né? A gente era um pouco mais velho. Mas aí, cara, eu tinha 16, 17, as Paquitas 15, 14, 13, 15, 16. Você namorou de todas as gerações? As Paquitas, você namorou de todas as gerações? Namorou alguma firme, não? Namorei um tempão a Bianca. Então era verdade. Nessa época, teve uma vez que eu e a Bianca, a gente foi falar, porque o pessoal falou, olha, é melhor falar com a Marlene, né? Mas isso depois de um ano junto. A gente foi falar lá em Belo Horizonte, contar pra ela, e ela olhou assim pra gente, já sabia. Muito maneiro. Aí eu falei, sabia nada. Aí eu, doido, eu sempre tive uns insights assim, umas coisas... Eu falei, não sabia nada, Marlene. Então quando é que foi que a gente começou? Aí ela, mas foi culpa minha. Eu deixei. Não, foi culpa minha que ela falou que ela escolheu a gente, o casal, pro Sonho de Verão. Ah, verdade. E foi ali que eu acho que começou. E foi mesmo? E foi, eu acho que foi por ali que começou, um pouco antes ali. Foi. Eu lembro de 1990, o meu pai trabalhava num clube em São José do Rio Preto. E aí ele contratou a Xuxa, acho que fazia 12 ou 13 shows por ano só. Era premium, show da Xuxa era um absurdo. Isso. E aí teve o show, foi no estádio. Uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Foi no estádio, no Rio Pretão. Alta, né? Exatamente. Foi no Rio Pretão. E aí meu pai foi receber a Xuxa no aeroporto. Aí eu lembro que ele andou naquele balão, tinha um balão lindo, rosa, andou pela cidade. E aí vocês chegaram. Né? A gente foi. Vocês foram. E aí você tava com a Bianca. E aí, isso foi um burburinho, porque foi mó barato isso. Que tava vocês meio num climinha, aquele clima que todo mundo percebia. E aí ficava os meninos puto pra caramba com você, porque, pô, tá pegando a menina mais linda, e as meninas ficavam, essa garota, cara, tinha o cabelo cacheado, ela era linda. E o mais engraçado, assim, é que você falou, os meninos ficaram putos pra caramba, mas nada se compara com os argentinos. É mesmo? Os argentinos tinham ódio da gente. Porque a gente não participava do programa. Então, mas a Xuxa levou uma vez pra participar do programa e fazer a turnê, o show em Vélez, no estádio de Vélez. Meu irmão, eu arrumei uma confusão. Por quê? Porque eu tava sentado do lado da Bianca. E eu sempre fui meio pancada da cabeça. Meu apelido era Revoltado. Revoltado. Apesar que eu era brincalhão muito, mas eu tinha umas loucuras que, pô, cara, saia fora do controle. Meio Macaulay Culkin no... aquele de mim. Aquele que era assassino, sei lá. Eu tô falando, não na ponta de... mas era... Era pancada da cabeça. Aí o argentino chegou assim no ônibus, na janela, falou, sai de perto dela. Eu falei, que sai de perto o quê, cara? Aí ele, sai. Aí eu sabia que provocava. Essa janela não abria. Eu abri a janelinha de cima e falei, tu conhece o Pelé? Caramba. Isso, a gente tava no estádio de Vélez, do lado de fora ali. Que Pelé? Pelé, Maradona, é melhor do mundo e o caramba. Eu falei, muito bom. Maradona Tincheiro. Caralho, maluco máximo. Eles partiram pra cima do ônibus, pra quebrar o ônibus. Meu irmão, se me pegam, me matam. Merecido. Você é maluco pra caralho. Eu sou louco, cara. E como é que acabou isso? A Marlene ficou sabendo dessa provocação? Não, os seguranças... Aí começaram a empurrar os caras, tiraram os caras de lá. E como é que era, assim, vocês tinham que ter estratégia pra poder sair ou só podia se relacionar fora do... Como é que eles faziam? Como assim? Pra namorar? Cara, como te falei, eu sempre fui muito doido, né? Então as Paquitas ficavam num andar da Xuxa. E os Paquitas ficaram... Paquita era largado, homem, né? Ficava largado. Então, às vezes eu fugia, ou às vezes ela descia, alguém, tipo... Porque não tinha celular, né? Alguma amiga da produção levava. Caraca. E aí mas a gente sempre... Tudo, tô falando de uma forma... Eu tinha 16 inocente anos. Até. Inocente. A gente não tinha nada de sacanagem, não. A gente juntava muito com a Xuxa, com a Marlene. A Marlene estava sempre trabalhando.
fazia jogo, jogava baralho, jogava brincadeira do copo, aquela do copo de coisa. E o pessoal fazia sauna, piscina, quando era isolado assim, do resto do hotel, né? Então, assim, era uma coisa muito ingênua, brincalhona, entendeu? Mas a gente era assim... Geralmente em viagem a gente não namorava, não. Era mais... Mas é porque não tinha celular, as pessoas... A gente Não tinha celular, não tinha foto, WhatsApp, não tinha ninguém pra registrar. Foto era com... Não, mas comunicar também era ruim. Também. Tinha que ligar pra telefone. Telefone do hotel. Do hotel. Agora, como é que era a relação com a Xuxa? Cara, sempre muito tranquila. A Xuxa sempre foi uma pessoa que cuidou muito de tudo também, supervisionava tudo, assim, desde a roupa, desde tudo. Ela que escolheu a roupa, escolhia as coisas. Então, ela tem uma grande parcela também, todo esse sucesso aí. Mas ela era acessível? Por exemplo, se tivesse um problema, vocês conseguiam falar com a Xuxa? Se a gente tivesse, sim, sempre. A gente tava mais do que com a família. Era ensaio, era gravação, era ensaio. Precisava falar, batia na porta do camarim lá, entrava e falava. Sempre de boa. Nunca foi, não pode. Não... Era acessível. Sempre. A Marlene é a mesma coisa? Mesma coisa. Eu recebi aqui o Fly. O Fly. E ele falou que ele sofreu muito com a separação, assim. Ele falou, parece separação dos pais, que é um negócio que a gente sempre fica querendo arrumar um motivo e fica querendo, torcendo pra voltar. Vocês viam essa... Existia uma degradação da relação ou vocês não percebiam isso? Não, a gente... Porque todo mundo era assim, Marlene, cuidado, Marlene é brava, Marlene vai ficar puta, Marlene vai... Então, isso eu tô falando da nossa época, né? Não, e inclusive, eu ia até te falar, porque até onde a gente viveu, todo mundo era muito feliz. Que bom. E todo mundo gostava muito. E eu achei até que o documentário das Paquitas perdeu um pouco o encanto. Tentou. Acabou. Acho que foi decepcionante para muitas meninas, muitas mulheres que na época eram meninas e que queriam ser Paquita. Porque teve um período muito legal, muito mesmo, até onde a gente foi ali, até 92. Até 92 a gente estava ali junto, foi muito legal. Aí começaram a coisa do assédio moral que elas falam, né? Que não tem, porque a pessoa está trabalhando numa televisão. Não vai poder engordar, não vai poder fazer o que quiser. Não vai. Tem um padrão. E não era só a Marlene, concorda? Não. Os diretores todos, a Globo, Roberto Talma... Todos eram... Todos. A grosseria, no caso, o assédio moral que chama, mas a grosseria... Olha, isso era convencional da época, ainda mais pra uma mulher como ela. Pra uma mulher. Eu tô falando, há muito pouco tempo atrás, eu tava lembrando, agora também, isso deve ter o quê? Os seus 10 anos, 12, o Pasquim tava numa novela... E que proibiram ele de andar de moto. Falou, não, enquanto você estiver na novela, você não anda de moto. Porque senão você estraga a novela. Se você cair, levar um tombo e tudo. Então, tem isso, né? De controle, né? É muito natural, né? Então, eu fiquei assim, triste, cara. Sinceramente, eu sou muito fã daquela geração, mas eu fiquei muito triste com esse documentário. Achei muito bad trip, muito bad. Mal. Por exemplo, aquela garota foi dirigido, inclusive eu fui ingenuamente... Eu fiz uma participação ingênua. Mas você não polemizou, né? Não, foi cortado. Ingenuamente, eu não fui polêmica, eu fui de coração aberto mesmo, muito feliz, porque a minha participação foi uma surpresa, eles conseguiram pegar a casa do Sonho de Verão lá da Gávea, lá do alto da Gávea lá, e conseguiram alugar um dia com os moradores lá, e fizeram lá, um dia não, uns 2, 3 dias, porque eu, Letícia, nós fizemos lá onde foi feito. Então, quando eu entrei, falei, cara, eu não piso aqui há 35 anos. Que lembrança boa, né? Foi lindo. Eu falei, cara, que época boa, gente. E o Sonho de Verão foi gravado no inverno. Então, era um frio do caramba. A gente subia pra lá, né, que às vezes estava na névoa. E aí... E eu fui falando, pô, que legal, aqui foi feito assim, a cena tal, né? Que é a cena da briga com a Bianca e com o Cláudio. E aí o cara, o roteirista lá perguntou, né? Ele ficava atrás da câmera perguntando, e
E a Marlene? Como é que foi a Marlene? Eu não sei se estavam esperando alguma coisa. E eu falei, cara, a Marlene foi peça-chave para esse sucesso todo, responsável por esse sucesso todo, porque ela tinha pulso, conseguia comandar aquilo tudo, que era uma loucura. Isso não foi ao ar, né? Não foi no documentário, não entrou no documentário. Foi o Paulo Mário, né? Acho que foi ele, não foi? Acho que foi. Que é um repórter da Globo. Isso, foi. E aí, então, assim... Que loucura. Então foi uma coisa fake. Fake que eu tô falando, foi dirigida, foi feita... Com a intenção. Aí apareceu aquela menina que não foi paquita, chorando, com 50... Que foi humilhada. Sei lá quantos anos na cara, 50 anos na cara, chorando. Não é possível que não superou isso. Bom. Tem trauma até hoje? Não teve filho, não teve família, não teve nada? Isso aí. Pelo amor de Deus. Quem nunca foi registrado num teste para emprego? Aquilo ali foi martelado, ficaram martelando a menina. Pô, cara, que ridículo. Desculpa, ridículo. Porra, concordo muito contigo. Assim, pô, cara, tem tanta coisa bonita, tanta coisa legal que se podia ter falado. Levou pro lado da polêmica do assédio moral, que tá tão em alta. Que é em alta hoje, né? A série da Xuxa, ela já era ela já tinha direcionado isso, né? Aquele reencontro meio que patético ali na frente do Pedro Bial. Achei patético pra caramba. Exatamente. Aquele com a Marlene, achei né? constrangedorzíssimo. Com a Marlene? E você vê que a Marlene... ela fala as mesmas coisas que falava há 30 anos atrás. Muito coerente. Ela é certeira, ela não mudou nada, não mudou nada. E a Xuxa, parecia que a Xuxa tava ali cutucando. Mas, Marlene, você era muito ruim, você fazia isso com a gente. Caraca, filha, você ficou milionária. Você queria ficar milionária como? Namorando, passeando, indo ao cinema? Ah, cara, pelo amor de Deus. Porra, é muito bom, cara. Na boa, é muito bom ouvir alguém que fale isso. Não, porque assim, eu não consigo mentir, cara. Eu não consigo ser fake, eu sou verdadeiro. Mesmo que eu sofra retaliações e caramba, eu não consigo. É meu, eu não sei ser político. Eu não sei, talvez tenha perdido muita coisa na minha vida por isso, mas... Houve um afastamento da galera, você, por exemplo? Vamos lá. Sim, eles sabem que eu sou anti-Lula. Até por causa da política mesmo, real. Também. Eles sabem que eu eu acho um absurdo. Outro dia eu vi desculpa que tá falando aqui, eu não sei. Por favor, cara. Olha só, eu não tenho nem extrema direita, nem esquerda. Eu sou o povo. Para mim seria muito mais fácil ser de esquerda. Lei Rouanet, que eu poderia captar para poder fazer show. Né? E cobrar R$600 o ingresso. Eu poderia fazer isso e eu perdi. Mas eu não consigo. Eu tô do lado do povo, porque eu acho que os caras condenam o povo brasileiro eles roubam o sonho das pessoas e condenam as pessoas a viverem uma vida de merda. Desculpa, cara. Você come com um salário mínimo, você come a comida pior possível, carne, salsicha de quinta, que você vai ter um problema de saúde e vai pro SUS. Mas o SUS é maravilhoso, estão falando aí. Aí você vai... Ninguém tem mais plano de saúde mais, Só né? que, claro, mas você chega no SUS e vão falar assim, tá bom, toma uma dipirona, toma isso, toma aquilo. E eu vou te falar que eu sou uma pessoa que me cuido muito. Eu tenho um médico, um endócrino, que, cara, é a medicina integrativa, a medicina moderna. Uhum. Você cura tudo com... Você equilibrando todos os... vitaminas, minerais e tudo. Você cura tudo. Sim. Você cura depressão. Você não tem depressão. Se a tua vitamina D tá 80, lá nos Estados Unidos é 80 mais. A minha bateu 150. Vai fazer mal. Aí os médicos ignorantes. Vai fazer mal, faz mal. Não, você tá tomando um K2. O K2 joga o cálcio que sobra para não prejudicar a artéria, vai pro osso. Mas o sistema não quer saber disso. Não. Eles baixaram de 30 para 20. Você com 20 de vitamina D... O sistema é difícil. Lá nos Estados Unidos é 80. E você chegou a 150? Bati 150, mas claro, não é para ficar 150. Uhum. Aí ele vai equilibrando. Sim. Ele vai equilibrando. Não tô aqui como médico falar nada, mas você melhora. Eu sou a prova disso. Melhora.
Você não acorda mais angustiado, você não acorda, você muda, é um hormônio. A vitamina D funciona como um hormônio. O que você está falando de a facilidade que você teria, que todos têm, para ser aceitos quando se é da patota. E uma coisa que eu fico triste é o seguinte, especificamente com a questão da Xuxa. Eu sempre acompanhei a Xuxa e ela sempre falou que não via jornal, que não gostava de política. Agora ela foi no programa da filha do Silvio Santos, que até eu não vou nem olhar para você, vou olhar para lá. A Patrícia Bravanel, que é mulher do ex-ministro do Bolsonaro, Fábio Faria, que é um dos grandes ministros do Bolsonaro, ela permitia as atrocidades que a Xuxa falou no ar, falando de pintou um clima, falando daquelas baboseiras todas. E a Xuxa sempre falou que não gostava de política, gente. Pelo amor... E eu não tô defendendo. Posso falar uma coisa pra Xuxa, assim, cara? Eu acho que ela ficou um pouco... Nessa parte, ela ficou um pouco alienada nessa parte... Porque ela não gosta, não tô culpando ela, nem falando que ela ou não seja inteligente, tudo, mas ela ficou alienada disso. Só que eu acho assim, a gente, com a idade que a gente tem, eu tô com 53, com a idade que a gente tem, não de agora, mas eu participei também em política, eu fiz showmício, eu fiz... Qualquer político agradável, um 71, ele é agradável. Perfeito. Ele fala bonito, ele, querido, meu querido, dá beijo no rosto, abraça. O político que é grosso, amargo, que fala... esse tem ódio, esse não gosta, mas esse tem muito mais amor do que um outro que rouba, que fala isso, que vai te dar picanha, que vai te dar tudo, que é maravilhoso, que é amor, que a direita é ódio, tudo. Mas está te roubando. As emendas parlamentares, eu falo aqui, eu quero ver quem é que vai me falar. As emendas parlamentares estão sendo desviadas como nunca foram desviadas. Também para as pessoas entenderem, porque as pessoas não entendem. Uhum. A emenda o senador libera para o Estado, né, lá para o governo, para a prefeitura e tudo. Né, aí o governo libera para a prefeitura e tudo. E não tem como controlar. Tá aí, cara. Tem um monte de coisa, mas ninguém fala nada. Nunca liberou tanto dinheiro para Lei Rouanet. Ninguém fala nada. Então, a gente vai amargurar aí um período aí daqui pro final do ano, pro ano que vem. Você vai ver a inflação, como é que vai comer o negócio solto. Mas tem esperança de melhoria? Você é um cara esperançoso? Não, com esse governo, não. Não, vamos lá. Depois a gente volta pra Xuxa. Eu vou te falar assim... Vamos falar um pouquinho rapidinho de política. Eu tô falando de Bolsonaro. Não é Bolsonaro. Tá, não. Paulo Guedes, pô. Tu quer comparar um Paulo Guedes com o Haddad? Paulo Guedes, pô, o cara foi parte do Pactual, não é? Do Banco Pactual, não tô falando besteira, não sei. Mas, pô, o cara... É uma sumidade. É um puta economista, fez em Chicago, fez pós em Chicago, enfim. Tarcísio. O cara... Tarcísio é um administrador fantástico. Então, assim... Se o Paulo Guedes tivesse continuado, tô falando, o Bolsonaro continuou. Você não gosta do Bolsonaro? Tá bom, mas o Bolsonaro delegava poderes para pessoas competentes. Notáveis. Para pessoas competentes. Coisa que o Lula não faz. Ele bota os companheiros, não importa, tá vendo a Dilma, presidente do BRICS. Então, assim, coisa que o Haddad que não sabe nada de economia, porra, o Brasil estaria voando, estaria lá na frente. Então é isso. Mas o Bolsonaro é grosso. O Brasil não continua. É grosso porque falou isso, porque falou aquilo. Porque os jornalistas ficavam perturbando ele. O cara não tem paciência. Não tem paciência para babaquice, para coisinha. Porra, tem que fazer o país crescer. Uma pandemia. Tem que fazer o país... porque não... A vacina é negacionista. Mentira. Pô, tá aí. A vacina foi proibida. As máscaras. O cara ganhou o prêmio, sei lá do que da coisa da ivermectina. Que tinha resultado. Eu tomo tudo agora, ivermectina. Não gripo, porque ela derruba a carga viral lá embaixo. A família da minha mulher tomou, a maioria não teve. Então, e ela derruba a carga viral, tô falando até uma gripe. Tá entrando uma gripe, tu toma a ivermectina, porque joga a carga viral lá pra baixo. Não vai fazer mal? Não vai fazer mal. Mas porque o cara falou... Aí o cara falou, aí o cara ganhou um prêmio agora lá de fora, porque o estudo dele sobre ivermectina provou... Que tinha efeito. Então assim... Mas se afastaram? Você tinha contado até então... Existe um grupo das Paquitas? Porque a Sorvetão falou que foi excluída. Foi. Inclusive, ela não foi convidada. Eu até achei estranho, porque ela fez... Ela é a principal Paquita, né? Ela fez... ela que chamava mais atenção na época. Ela era mais... Carismática. Carismática, esperta, trabalhava pra caramba... Então ela era que levava as coisas para Xuxa e tudo. E assim, eu fiquei até triste porque
Eu tava esperando encontrar ela lá no documentário, na estreia, e ela não foi. Loucura. Ela fez o documentário. Usaram. Conversei com ela e falaram pra ela, não, segue essa linha que estão fazendo. Então, assim, ela foi dirigida para seguir aquela linha, né? Do vitimismo, da coisa, do assédio moral, enfim. E a Xuxa colocou como se não soubesse de nada. Vamos lá, outra coisa. Outra coisa. Até depois viram comerciais eu não tenho lá. Nada, olha, eu não tô falando mal. Não tô falando mal, não. Não tô falando mal da Xuxa. Eu agradeço muito o que ela fez por mim. O que ela fez mudou muito a minha vida no sentido de... Tô falando da parte de timidez, né? Tá. Não financeiramente, porque, graças a Deus, eu tinha um pai arquiteto e uma mãe advogada que ralaram muito e trabalharam muito para me dar uma vida boa. Enfim. Mas eu tô falando nessa coisa de... Dessa coisa de ficar fazendo polêmica. Também o público dela cresceu e o público dela, eu acho que exigiu um pouco, né? O que o público acabou sendo muito GL. E cara, muito radicais nessa pauta, radicais nessa pauta. Que, como se o cara fosse mandar matar. Que isso, gente. Os índices de violência provam aí que não mudou nada, só piorou. Não, o que eu digo é o seguinte, e assim, você viu aqui, quando você chegou, você falou do estúdio. Quem pega o meu estúdio aqui, tá vendo aqui, ó. É referência aqui, minha prateleira aqui, é só do SBT. Aqui embaixo são só coisas da Globo, tá vendo? Eu amo televisão, como eu falei pra você, e a Xuxa é um desses ícones da minha geração. Não tem nada... Só que o que a Xuxa se transformou, pra você ver particularmente falando, eu já entrevistei a Xuxa. E hoje, olha que loucura, eu não sou ninguém. Eu sou bloqueado pela Xuxa. Sabe por que eu sou bloqueado pela Xuxa? Olha que loucura. Porque a Xuxa fazia uns... Começou a falar muito de política, e aí eu comentava no Instagram dela, na elegância mesmo, e aí quando eu ia ver, tinha assim 10 mil curtidas no meu comentário. E aí, de alguma forma, incomodou. Pô, a Xuxa é um ícone. Eu fui no show que a Xuxa fez de novo no Vivo Rio. Quando ela ficou 20 anos sem cantar. Eu fui com a minha mulher. Chadalice. Eu fui com a minha mulher. Lá, tu foi? Fui. Era só homossexual. 90% era homossexual. Eu fui com a minha mulher. Me desrespeitaram, tá? Fui assediado. Foi? Fui assediado. Porra, eu não fui, né? Só que os caras são grandes, fortes pra caramba. Tudo bonito, os caras bonitão pra caramba. Forte, todo bombado. Pegava no meu braço assim e falava, nossa, eu sonhava com você. Eu falei, respeita o tio, respeita o tio. Muito bom. Respeita o tio. Mas é isso, cara. A Xuxa jamais, pelo tudo que ela foi, ela jamais poderia ter se envolvido com coisa de política. Porque não gosta do Bolsonaro, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo. Cara, não é o que fala, é a atitude. A atitude das pessoas é que mostram quem ela é. Porque o Lula fala um monte de coisa bonita, mas faz tudo ao contrário. Mas fala merda pra caramba também. Também inclusive, fala. Filme machista, homofóbico. Quer saber o do dele, do dinheirinho dele. Né? Aí quem? O Odebrecht lá, o da JBS. Quando falaram que foi colocado uma conta de 90 milhões, outra de 80 milhões, eles estão mentindo. Não, cadê a secretária, na época, Delação. Que era amiga dele, que viajava muito com ele, com Lula, que levou 20 milhões de euros lá para uma conta de fora que ninguém sabe quem é. Não, ninguém sabe de quem é essa conta. É uma conta que não tem gente, não tem Depois dono. Ainda aportaram mais e tem 45 milhões de euros. Pelo amor de Deus, cara. É indefensável, né? Eu acho indefensável. E é isso. O governo brasileiro, não estou falando só desse governo, nós somos roubados desde que eu nasci. Meu pai falava isso, só piora. Só piora. Desde que eu nasci, só piora. Não não, você tem que também falar as coisas boas do Brasil. O quê? E a gente que é do Rio, quantos governadores presos? E sai um, tem outro, aí tem esquema. Tem esquema com o vereador, tem rachadinha, tem o caceta. E continua. A rachadinha continua. Agora não acharam nenhum. Continua. Como é que... Olha só, vamos lá. Mas como é que não acharam nenhum esquema de corrupção? Nenhum. Cara, juro por Deus, eu tenho 48 blindam, anos, né? eu nunca via... Não, eu digo o seguinte, no governo passado, a Globo, a esquerda, a Justiça
fuçaram tudo, cartão de vacina, a porra toda. No governo federal... Não acharam não tem. nada Não. no governo federal. No governo federal, nível dele. lá em Brasília, o que eles têm poder, realmente não conseguiram. E por isso que foi o problema. Foi isso que ele arrumou a confusão, porque deixou todo mundo, pode, não tá conseguindo pegar mais nada. Isso aí. O do que estava lá no governo federal. Uhum. Quando ia para os estados, como os respiradores lá que roubaram O hospital de o campanha. dinheiro lá de Amazonas, né? Do Amazonas. Aí foi a emenda que Isso foi aí. mandada para lá por algum senador. E né? aí chegou lá, ainda foram Aí fazer a CPI, os mesmos caras, o Aí pai. chegou lá e meteram É muita dinheiro. loucura o Brasil, né? Cara, é louco. Se você falar isso lá fora... Vira ninguém- piada. Vira piada. Agora, quando você diz que... Sobre o documentário, rapidinho voltando pro documentário, quando você vê... Eu fiquei muito triste, porque aquele era um mundo de sonho, era um mundo mágico. O da Xuxa eu já achei bem tendencioso, como eu te falei. Agora, se não fosse feito pela Mas foi a Globoplay... Xuxa que dirigiu aquele praticamente, né? Não Ela, foi? Ela deu um rascunho lá e direcionou. Aí tudo bem. Foi a Ana Paula Guimarães que dirigiu, mas teve o supervisão da Xuxa, né? Mas se não fosse ela e a Tatiana, que é assessora dela, se fosse um documentário feito por um streaming independente, ia sair um negócio muito diferente, né? Acredito que sim. Eu acredito que poderia ter falado das coisas, porque isso estragou o sonho de muita gente. Muita gente se decepcionou. Fala, pô, mas era isso? Era isso que eu queria ser Paquita? Era isso? Não, aí não é verdade. Uhum. Cara, era muito legal, era muito divertido. Pergunta pra qualquer Paquita ali, até onde eu vivi, né? Aí começaram as guerras que tipo, a Marlene botou umas mais novinhas, aí começou, vou tirar vocês. Aí, isso eu já não participei disso, tudo bem, não estou falando disso. Mas a gente estava falando lá de trás. E lá de trás, nenhuma, se você perguntasse pra ela, não, você quer sair? Nenhuma queria sair. E se falasse que ia sair, ia chorar, ia ficar mal, ia ficar desesperada. Então, assim... E ser loura, né? Falar que não sabia que as meninas tinham que ser loura... Cara, a Tatiana quis pintar. Eu lembro que a Tatiana quis pintar. Eu não sei se teve um negócio de um comercial, alguma coisa, mas ela quis pintar. Eu lembro que ela chegou ela tinha um cabelão preto lindo. Era a única. Lindo o cabelo dela. Estragou. Porque fica aquele... Como era muito preto o cabelo, ficou aquele amarelo ovo. Ficou esquisito. Até chegar num coisa, e o cabelo dela era lindo. E que eu lembro que na época ela quis, não foi forçada a pintar, não. E ela tá até hoje, né? Até fiquei pensando cabelo, a Marlene, será que ainda manda no cabelo dela? Porque ela continua loura, bonita loura, mas continua, concorda? Ficou. Agora, vocês têm contato com quem você tem contato hoje, assim? Quem você tem alguém que você bate papo? Com a galera, com a tropa de elite. Não dá. Sempre, né? Não, com... não, dos meninos. Dos meninos. O Claudinho, o Robson, o Didio. Tô sempre em contato com eles. O Didio fez carreira na Coca-Cola, né? Virou executivo? Executivo da Coca. Aí depois fechou o contrato lá, acabou, né? Ele saiu daqui, ele ia muito para Atlanta, aí ele foi para Bélgica para um projeto da Coca, encerrou lá. Abriu mão da Coca e foi montar uma empresa de startup. De dar suporte para startup. No Brasil? Em Portugal. Em Portugal. Foi para Lisboa. E aí de Lisboa, quando eu fiquei vendo, a família Buscapé tá se mudando de novo. Estavam indo para os Estados Unidos, porque na época da Coca ele tinha pedido o green card. Maneiro, ganhou. Aí saiu o green card e eles foram para Orlando. Hoje vocês batem papo, assim, qual a última vez alguma vez se reuniram? A gente se reuniu agora há pouco, porque o Robson tem uma empresa chamada Thais, que dá suporte técnico para evento, para tudo. E ele que monta os stands do Itaú, da Claro. Então, ele que coordenou toda essa montagem aí do Brasil Open. Aqui no Rio mesmo? Aqui, sempre. Que maneiro. Várias vezes. Então, a gente encontrou, ele ficou 2 semanas aqui. A gente encontrou. Eu, Cláudio, inclusive tem uma fotinha aí depois. Maneiro, manda que eu vou botar no corte. E aí a gente encontrou depois de um tempão. Mas assim, e com as Paquitas? Também encontra, não? Menos? Paquita eu encontro muito... A Tatiana tá sempre... Tatiana eu encontrei o Silvinho, marido dela, né? Da Tati. E... Quem mais? Mas em rede social a gente tá sempre em contato. A Xuxa, qual foi a última vez que você falou com a Xuxa? Você tem o telefone da Xuxa? Tenho o telefone, mas eu não...
Mas não sei se mudou. Mas ela, por exemplo, pelo que você entende, porque a Sorvetão, ela se afastou por política. Acho que a irmã dela morreu também, ela brigou por política. Ela te atenderia se você ligasse pra ela? Não sei, eu acho que sim. Eu nunca falei com ela sobre política e eu também não... Eu evito falar um pouco de política, assim, porque vai ter sempre a guerra. Eu acho que o brasileiro leva meio que igual time que não deveria, mas é meio time de futebol. Isso não é time de futebol, né? Isso é a tua vida. É a vida do Brasil. Então, não é, eu sou de esquerda, eu sou de direita, você tem... Não, a gente tem que ser pelo Brasil, pelo povo brasileiro que está sofrendo, que está... Pô, cara, tu imagina viver com R$1.300, tu vai no mercado, tu não faz nem uma compra de um mês, cara. Não pode nem comer ovo frito agora. Tá caro pra caramba. Não, e carne é aquela carne bem... É isso que eu te falei, salsicha toda química... que vai te dar um problema de saúde. O brasileiro se alimenta muito mal, né? Enfim. Com a Marlene, você tem contato? Marlene eu tenho contato, mas não tenho falado, não. Faz tempo que eu não falo com ela. Acompanho, assim, também no Instagram. Ela tá mais ativa, né? Eu entrevistei ela 2 vezes, ela foi muito gentil comigo. Ela é uma pessoa batalhadora aí. Ela é de verdade pra caramba, né? Ela não tem papa na língua, não. Qual a tua maior saudade dessa época? Saudade... Cara, eu acho que é essa coisa, né? De você conviver 24 horas com uma turma grande, né? De estar sempre... As viagens eram muito divertidas, né? Porque na turnê viajavam entre 85 e 100 pessoas. Que maneiro. Aí ia Doutor Silvana, ia o Silvinho Blau Blau, ia o Conrado, enfim, cada hora tinha uma banda. E a gente, né? Então, chegava no hotel e juntava a galera toda. Na hora de descer para o restaurante, tava encontrando, piscina, encontrava. Quando dava tempo, né? Porque às vezes batia num lugar, já ia para outro, eu correria, descansava. Então, essa que eu senti muito quando acabou. Porque era uma vida muito frenética, né? Elas chegaram pra vocês e falaram que acabou? Como é que foi? Cara, não falaram nada. Isso até que eles até que a Xuxa bateu, as Paquitas bateram no documentário, né? Pô, ninguém falou nada, acabou. Foi assim também, nosso. Não chegaram e falaram não? Não foi. Acabou. O contrato tinha passado pra Globo, então a gente passou pra Globo. Então tava lá na Globo, já tinha até saído de lá e não foi falado nada. Que loucura. Nunca houve uma despedida, nada? Nada? Não. Dos Paquitos, não. Porque elas falam isso, principalmente as da geração da Bianca, eu acho. Uma galera ali falou que tinha uma diferença, primeiro, né, de tratamento e que... Eu acho que assim, eu não posso falar por elas, porque a gente já tinha saído, mas aí teve uma parte realmente que a Marlene botou umas Paquitas mais novas, ficou fazendo um terrorismo com elas, né? Vou tirar vocês vão sair. Aí teve a polêmica do livro, que foi uma sacanagem do cara lá do ET, né? Que foi uma... Que ele não foi... Gravou a papo dela. Gravou e fez um livro que não foi o negócio, acho que meio que não autorizou, sem autorização. Ferrou elas, né? Ferrou com elas, assim. E, enfim. Bom, até onde eu vivi foi tudo bem. Se você pudesse reencontrar agora aquele Marcelo Paquito lá de 30 anos atrás, pudesse fazer uma pergunta pra ele ou dar um conselho pra ele, de repente pra ele fazer alguma coisa diferente, o que você falaria pra ele? Não falaria nada. Eu deixaria do jeito que foi, porque eu acho que essa coisa da ingenuidade e até da falta de experiência, assim, faz com que você se blinde, né? Que você não enxergue muita coisa. Tinha pessoas... Depois de um tempo, eu comecei a ver que tinham coisas que depois eu, buscando, assim, né, na minha mente, assim, eu falo, caramba, a pessoa era cruel. Por exemplo, a gente tinha mal começado a carreira e tinha gente que trabalhava ali em volta que falava, você acha que vai ser Paquitinho pra sempre? O que você vai fazer depois? Que loucura. Cara, não tinha nem lançado disco ainda. Que inveja, será? É uma coisa de pessoas mais velhas, de homens mais velhos, de 60 anos, né, de 50 anos. E eu sempre levei assim... Eu lembro que também teve uma garota... Isso já foi depois de um tempo, já tinha sido Paquito e tudo.
que você vai fazer da vida agora? Eu falei, não sei, vou fazer novela, vou fazer... Mas você fala tudo como se fosse muito fácil. E graças a Deus eu era ingênuo e fui assim e fui fazendo. Fluindo. E fui indo, e fui fazendo. Eu acho que é aquela coisa de se acreditar, né? De acreditar e sem bloqueios, sem coisas... Porque as pessoas estão sempre... o que vai ser? O que vai... Não, minha vida foi assim. Eu nunca... Foi o que eu te falei, quando minha mãe faleceu em 2006, foi uma época difícil, que eu estava sem grana, o trabalho estava assim, porque eu comecei a me afastar do meio e tudo, e a doença da minha mãe consumiu bastante o câncer dela, assim, coisas de estar com o maior prazer. Eu estava do lado dela ali, e quando ela faleceu, que eu não esperava que ela fosse falecer, e foi tudo muito rápido, eu era muito grudado com ela, e eu comecei a ter pânico, eu tinha pânico, assim, não é pânico, é aquele limite da ansiedade, né? Que passava mal, acordava com palpitação, achando que ia morrer e tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso quebrar a minha rotina, preciso dar um jeito. E eu, com medo de também, não queria perder meu apartamento, eu aluguei o meu apartamento, peguei uma passagem, fui para os Estados Unidos, que se desse qualquer problema também, tinha meu pai para dar um suporte aqui. E acabei ficando um tempão nos Estados Unidos, aí caí em Boston, e em Boston conheci muita gente. Isso quebrou toda a rotina que foi feito toda a diferença. E lá eu fiz vários trabalhos que me deu uma segurança assim. Eu falei, cara, de fome eu não morro. Eu sou útil. Eu faço qualquer coisa. Digna, né? Assim, digna de trabalho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô feliz da vida. Eu voltei com uma sensação de lá que pode acontecer o que for, que eu vou ter trabalho, eu vou ter dinheiro. Isso é muito importante. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter trabalho. E aí, claro, no começo foi mais difícil, mas depois eu já caí no meio de novo. Me chamaram para comercial da Globo Internacional, das lojas, né? Show do Brasil Fashion, que era o Brazilian Day em Nova York, o Brasil Fashion em Boston. Fiz a abertura de Sandy Júnior do Leonardo junto com a banda chamada B57 lá em Boston. Maneiro. Então tudo isso foi puxando. O que você ama sempre está te puxando de volta, né? O que você ama? A música. A música para mim é a música, essa coisa da coisa com a atuação. Eu faço ainda faço muita campanha comercial. Você aparece bastante. Fiz comercial de um empreendimento imobiliário agora. Dali do Vale de Volta Redonda, ali para aquela região ali depois. E estou sempre trabalhando com isso. Mesmo com as outras coisas que eu tenho, né? Com a empresa de drone, de filmagem da dramaturgia, da parte imobiliária também. Mas a arte sempre te chama. A música sempre, sempre. Vira e mexe, tem um show, tem alguma coisa. Vem cantar com a gente, vem fazer... Teve agora um do Festa Ploc, você viu? Teve. Com a galera. A gente nunca participou da Festa Ploc, porque eu acho que assim, o disco dos Paquitos, ele não foi... Marlene não pagava jabá de jeito nenhum, não participava disso. Então não tocou muito na rádio o disco dos Paquitos. Das Paquitas tocavam muito na Globo, isso. Porque elas eram da Globo. É. E a gente fez SBT, fez lá, teve Pac Dance, muito prazer e tudo, mas não foi uma coisa... Não foi um boom, né? Um fenômeno. Não foi uma coisa que... Foi uma música martelada, igual o Trem da Alegria, né? Das Paquitas, tão bom. Tanto é que tem gente que fala, foi Paquito, tão bom. Eu falei, não, essa música é das Paquitas. Essa eu não cantei, não. Você não cantei, não, exatamente. É isso aí. Mas, enfim. Esses grupos agora, todo mundo voltando... Vocês têm algum projeto? Existe? Vocês já conversaram sobre isso? Ou um documentário, ou um livro, ou um filme? O pessoal pergunta. Deve ter uma demanda muito grande. Muita gente deve pedir Muita isso, gente né? falou, e aí, quando é que vai ter o documentário dos Paquitos? Eu falei, pô, gente, não tem polêmica. não tem polêmica? Tem nada de ruim? Não vai vender não, cara. Vai pegar uma diretora, de repente, pra falar pra vocês falarem lá que teve muito assédio sexual, que vocês... pode falar, né? Falar é uma linha boa. É uma linha boa. Os caras querendo pegar vocês. Não teve, engraçado. Como a gente ficava muito... O Teatro Fênix era uma coisa separada, né? Não era coisa... A parte, eu acho que dramaturgia, novela, era pesada. O Teste de Sofá daquela época existia mesmo. E vocês sabiam que existia, né? Nem sabia. Não?
Nem sabia Mas disso. não tinha cantadinha de... Não, com a gente? não chegava? Não tinha Isso é legal. elogios, brincadeiras, mas não de chegar... Ó, se você não fizer isso... É porque isso que você falou, os mitos, eles vão acabando com os mitos, né? Essa outra história que tá tendo agora, vem de um tempo pra cá, que é a forma como estão lidando com a memória do Gugu. Um cara sempre discreto, um cara sempre que todo mundo sabia, mas ninguém ficava falando, pô... Agora toda hora aparece um namorado do Gugu, um caso do Gugu, um negócio que eu acho muito deselegante. Ali rolava uma coisa, né? Ali, Mas é deselegante, né? Não vem ao caso agora, né? Se ninguém reclamou na época... Não é? Agora o cara tá morto, pô. Mas realmente o assédio até era maior pra lá do que em Globo. Eu nunca tive nada de Foi sempre de boa. E também nunca assédio assim de... A terceiros, né? Terceiros que chegavam e faziam uma brincadeira, uma piadinha, mas aí é aquele negócio, se faz de bobo. É, isso aí. Sai pela tangente. E a pessoa sente que não rola. Vai rolar. Não rola. E eu acho que como eu sempre namorei e sempre expus, sempre namorei... Eu namorei... Depois da Bianca, eu namorei atrizes e tudo. A Ana Paula Tabalipa também, não foi? A Ana Paula Tabalipa, a Débora, a Raquel Nunes, então, a Débora Seco, a Raquel, então... Sempre na mídia aparecendo. Então eu acho que o pai fala, não, esse aí não gosta. Esse daí não é do meu time, não. Não é do meu time. Então eu acho que isso aí também foi uma coisa que ajudou. E como eu estava sempre com elas nos eventos e tudo, então não tinha muito como... O acesso era diferente, né? O acesso era diferente. Né? A gente sabia quem é que rolava, a gente sabia quem tinha os carreiristas, né? Sempre teve, né? Sempre teve. Que jogar um vôlei, vai vender né? a mãe. Jogar um vôlei na casa dos amigos aí, com uns apês. Eu fui várias vezes na casa dessa pessoa e nunca tive nada. Tu foi jogar vôlei lá? Não. Vôlei não, mas já fui várias festas com... Eram boas, né? Com namorada, mas tu ia resguardado, pô, tu não é bobo. Mas eu acho que era a festa toda, mas a festa parece que tinha uma mística. Tinham 2 horários, né? Tinha um horário, aquela coisa de... O permitido. Não, o horário... Como eu sempre fui da manhã, eu dormia cedo, então eu saía. Depois, eu acho que depois da noitada, que os coroas iam embora, que tudo, aí o negócio... Os lobos pegavam. Aí era a parte da droga, rock and roll, né? Você nunca usou droga, não? Nunca, cara. Nunca te ofereceram? Cara, você sabe que foi... Eu nunca... Vou te falar que uma única vez que eu vi cocaína na minha frente... Foi a única vez que eu vi na minha frente, que eu nunca tinha visto. E foi, por incrível que pareça, eu nunca vi negócio de novela, televisão, nunca vi. Foi um... Eu não sei se você lembra. Você lembra acho que hoje eu posso falar que o cara já morreu. Você lembra do Elmar Sérgio? Que até falavam que ele era o Bozó, que era um amigo do Boni, era um amigo do Boni que ele começou lá atrás e ele era diretor de imagem. Lá, ele ficava lá com a Marlene, ele cortava, fazia corte e tudo. Ele e um surfista que era da produção chegou e bateram no nosso camarim. Ele falou, pô, deixa a gente entrar aí no banheiro rapidinho. Aí eles entraram no banheiro. Aí eu fiquei meio olhando assim, né? Porque tava com a porta entreaberta. Meu irmão fechou a tampa do vaso, fez uma montanha assim, fez um negócio assim e tirou. E eu achei que eles estavam... Achei que eles estivessem brincando, zoando, fazendo alguma brincadeira. Mas não era. Isso quando vocês eram paquitos ainda? Isso, na gravação da Xuxa. Não, na gravação? Na gravação. Mas não ofereceram pra vocês? Não. Eles queriam, de repente, um acesso a um lugar tranquilo pra fazer. Queria um canto pra fazer. Que loucura isso, né? E só tava eu no camarim, não tinha ninguém. Então eu fiquei de olho assim, aí que eu vi. Foi a única vez que você teve contato? E foi a única vez que eu vi na minha vida. Eu nunca vi, não sei nem como é que você tem cheiro. Maconha, o pessoal fuma aí de torta direita, eu já experimentei, mas não... eu sou muito da saúde, saudável. Eu não bebo hoje. Hoje eu bebi até nesse final de semana, eu tomei um gin lá com o negócio, mas muitas vezes, quando o pessoal tá bebendo, eu falo pro cara, pra essas festas assim que eu tô, que é o bar até do Alexandre, que faz todas as festas aí, eu falo, pô, bota sem bebida alcoólica pra mim. E o pessoal acha que eu tô bebendo. Tá bebendo, ginzinho, bom pra caramba. Mentira. Só frutas vermelhas com água tônica e tô tomando isso. Ela fala, não bebe, não gosto do gosto. De vez em quando tomar um negócio pra ficar, um vinhozinho pra ficar relaxado, um vinho tinto maneiro. Por exemplo, agora que vai entrar a temporada fria, vai pra Itaipava.
toma um vinho, ótimo. Gosto. Mas tu fala, cara, sentar numa mesa... Encher a cara, sair torto. Ir pra bar eu detesto. Bar, boteco, assim, eu não gosto. Não gosto. Mas eu tô falando, sentar na mesa pra almoçar. Porra, vê uma cerveja aí. Tomar, eu nem bebo junto com comida muito. Uhum. Mas ia gostar de uma Coca-Cola. Mas como Coca-Cola falou tão mal da Coca-Cola... mas que desce, né? Aquilo desce. Já eu acho que limpa. Limpa, né? Eu não sou fã da Coca-Cola não, mas realmente... Então, aí fala, suco também não é, porque suco você tá tomando só frutose com... Pô, então, cara, é água... É muita água. Água com gás com limão espremido. Bota aí no copo. Um cafezinho também. Um cafezinho. Cafezinho é de lei. De final do almoço. Agora, a gente tá finalizando aqui. Normalmente, Falei convidado... Nada, porra, foi maravilhoso. Normalmente, convidado não convida, né? Só que aqui no Geral Pode, convidado convida. E aí eu quero que você pense 3 pessoas legais que bateriam um papo maneiro. E aí não precisa ser famoso, não precisa ser... Gente legal, gente maneira, de qualquer segmento, um amigo teu, uma pessoa que... Pra você olhar pra cá, e você vai convidar essa pessoa pra vir bater um papo com a gente aqui. Pode ser qualquer pessoa que você conheça. De repente pode ser o cara da banca de jornal em frente ao Teatro Fênix, entendeu? Caramba. Pensa alguém ali rápido. Tem que ser Posso falar assim? Posso falar? Falar, ó. Bom, tem um cara que eu gosto pra caramba, que eu conhecia há um tempo pra trás, que é o Antônio, do Belmonte. O Antônio, eu não sei se você conhece ele. Conheço o Belmonte, não. O Antônio é um cearense que, pô... Que maneiro. O cara toca, vira ouro, tudo, né? Ele É o dono? Cara, o dono do Belmonte, do outro japonês. Maneiro. Que pegou a padaria Ipanema agora, que vai fazer um rooftop lá, um negócio muito show. Porra, muito legal, vamos falar com ele. Ele é um cara... Se prepara que é você que vai ajudar a convidar, hein? Posso falar. O meu sogro, que eu não sei se ele aceitaria, porque o cara é Caveira 04. É mesmo? Fundou fundou Operações Especiais. Pô, mas o pedido do genro vale, hein? Cara, ele é mesmo? um gentleman, um cara culto. Mas brabo pra caramba. Cara, ele é você não fala, ele é um gentleman. Mas tem história boa pra contar pra caramba, então. Ah, tem história. Qual o nome dele? Vinícius Cavalieri. Vinícius Cavalieri. Tem até um documentário chamado Rio do Medo, que é sobre... que tá no YouTube até. Vou olhar. A gente finíssima, ele não tem nada a ver com aquela coisa. Você e tua esposa, vocês convencem ele. Ele fez o desenho Faca da Caveira. Ele que fez aquele desenho. É ele? E aquele desenho, as pessoas pensam sempre assim, é uma coisa agressiva da morte. Não. Aquilo tem os louros da Olimpíada lá, aqueles louros da vitória, em cima da caveira. Tá. E a faca. Então, assim, aquilo significa morte, vitória sobre a morte. Então é o contrário, é para não se ter morte, é para se salvar. É para se salvar, Maneiro. É vitória sobre a morte. Então ele é muito inteligente, ele é muito... Estou falando de Bop, mas ele fez Operações Especiais. Sim. Antes, né? Depois que virou Bop. Pô, muito maneiro. Isso lá em 70 e alguma coisa. Pô, tem história pra contar. Ele já é aposentado há muitos anos. É bom que é aposentado, pode vir qualquer horário. Então, já convida ele aí. Vinícius Cavalieri vai vir também. E o terceiro agora, fechar com chave de ouro. Uma pessoa maneira, legal. Pô, convida um Paquito aí, pô. Ah, pode falar o Claudinho Reines. Pô, boa, moleque. Claudinho Reines, pô. O Claudinho também tem muita história. Gente boa. Né? Um cara do bem, saúde total, muito consciente, muito determinado. Eu até falo, cara, o Claudinho, ele tem uma força de vontade, um foco. Maneiro isso. Que sempre teve? Poucas pessoas, quando ele fez a novela, eu acho que foi Era Uma Vez, ele tinha que fazer um negócio de um voo, que aí iam fazer um negócio, parece, de parapente, tudo. Ele foi aqui, fez aula e aprendeu a voar de parapente só por causa da novela. E apoiou pra caramba também de imprensa, por conta de atuação. Apanhou, mas ele é... Inclusive, quem falava isso era até a mãe da Débora Seco. O Claudinho é o... Como é que é? Da nova geração, naquela nova geração, é o Tony Ramos. É uma figura amada por todos, entendeu? A produção, todo mundo gostava muito dele. Muito disciplinado. Muito disciplinado e muito esforçado. Isso é legal, né? E é bom de papo. Bom de papo, gente boa. Vamos trazer os dois. Marcelão, cara, prazerzaço te receber. Prazer foi meu, Rodrigo. Como eu te falei, já te acompanho. É bom que a gente aqui pode falar. Porra, irmão, muito bom mesmo. Não vai ter que eu tinha certeza absoluta que o papo ia ser assim, até porque, como eu já te acompanho nas redes sociais, mas já
de tempos da época dos Paquitos mesmo, o que me passava, você sempre me passou uma energia legal, era um cara que, pô, não era aquele cara que a gente queria dar porrada porque o cara era o pegador. Eu sempre achei que... Eu sempre quis ser teu amigo, entendeu? Não, mas eu nem era pegador, eu sempre fui muito namorador. Mas namorava só as princesas, mas eu namorava, eu não ficava de bagunça. Mas, cara, enfim, assim, eu acho que eu só faço o que eu posso ajudar. Eu só vou ajudar. A única coisa que eu faço é ajudar. Prejudicar, cara, eu acho que a gente colhe tudo que a gente planta. E hoje o castigo não é nem a cavalo, é a foguete. Chega rápido, né? Chega rápido por tudo e aparece tudo aparece. Às vezes chega, às vezes devia chegar mais rápido. Não, mas aí quando tem as pessoas em volta blindando, aí fica difícil. Tá bem difícil. Mas uma hora cai. Tomara, enfim, cara. Isso Espero que realmente possam deixar o brasileiro viver em paz, né? Ter uma vida digna, porque quando falam dos Estados Unidos, o Trump, mas, cara, os Estados Unidos, eu tô falando dos Estados Unidos lá atrás. Os Estados Unidos é um país, cara, que eu queria que todo o mundo fosse assim e que todo mundo, todos os brasileiros tivessem a oportunidade de ir para fora, para fazer uma viagem. Você volta diferente. Para fazer uma viagem, para conseguir visualizar a sensação de tranquilidade que você tem lá fora. Hoje, talvez, tá piorando também, mas a tranquilidade de assim, sair, andar na noite, andar na rua. E é isso, de você ter... Você escolher o jeito que você quer viver. Eu posso ter uma Porsche e viver num quartinho. Eu posso ter uma casa melhor e ter um Fusquinha, um carro mais simples. Mas eu vou comer tudo que eu quiser, que eu tiver com vontade, né? De alimento, vou poder escolher no supermercado. É o mínimo, né? É isso, Dignidade. É dignidade. Você tem direito a uma diversão, a um passeio, um teatro, um cinema. Não ficar com medo de ir pra rua. Cara, não é você viver... Você vive aqui no Brasil, tô falando do povo, do povão, para sobreviver. Isso aí. Se alimentar só, pagar as contas. Dormir, pagar contas, se alimentar e viver. Até onde você conseguir. A gente vive num país que o Brasil, e no Rio de Janeiro, a gente tá falando de Rio, onde a gente culpa a vítima. Tava andando com o celular. Pô, também o cara tá andando com o celular na praia. O fulano tava de cor. Como é que você usa um cordão? A gente vive num país que a gente culpa a vítima. Eu não sei quem é que tá falando que exatamente, que foi assaltado e que tava lá quando foi para fazer o boletim de ocorrência, estavam soltando um bandido, sei lá, que já tinha assaltado 3 vezes na mesma noite e é solto. E eu tenho um conhecido meu que não é meu amigo, não. Um cara que me parou na Blitz algumas vezes de moto. E aí, acabei ficando amigo, colega, né? Colega de falar. Aí eu virei pra ele, cara, não dá pra prender esses caras que fazem isso. Tô falando até de, não tô generalizando, mas tô falando de motoboy. A maioria isso aí, é esforçado e trabalha pra caramba, mas eu moro em Ipanema, sou um privilegiado, sim, batalhei pra isso, mas eu vejo assim... As pessoas estão querendo andar igual anda em comunidade. Anda em cima da calçada, na contramão, e fica bravo com você se você reclamar. E tá virando uma zona, porque estão deixando correr frouxo. Isso aí. Estão deixando correr frouxo. Empina moto. Todo mundo empinando moto agora. Todo mundo empinando grau moto. Que eles chamam. Porque tem os idiotas no YouTube, no Instagram. Que as páginas são lotadas. Com milhões de seguidores. E o pessoal acha bonito loucura. isso. É prego, cara. É muito prego você... Não, ainda dá trabalho pra quando cai esses imbecis. Outra coisa é negócio barulho. de barulho, de escapamento, de coisa. Aí bota a polícia, pega a cabeça do cara e bota no escapamento. É grosseria, aí, tortura. Olha o que a polícia faz. Fica fugindo de polícia. Não, gravando, fugindo da polícia, dando olé. O outro não deu cavalo de pau na frente do policial? Tudo armado aquilo, né? Aquilo é tudo armado. Circo, né? Tudo armado. E nós somos o palhaço. Marcelão, obrigado mais uma vez, irmão. Gente, tenho certeza que você se divertiu, que você relembrou aqui a história desse cara, gente boa pra caramba, e principalmente viu que o tempo passou, mas ele continua aí super ativo, super conectado, um cara corajoso, porque é tão difícil... É tão difícil a gente ter alguém que consegue falar a verdade, sem medinho, sem aquela preocupação. É o que eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer
o programa gravado, justamente para ter a tranquilidade, que hoje está um cancelamento, mas o cancelamento é só de um lado. E quem me acompanha aqui, a gente está chegando aqui a 160 episódios, quem me acompanha aqui, me acompanha na rede social, eu te admiro por isso também. Eu tenho um lado hoje, que é o lado do povo, que é o lado da verdade, e aí o que eu perco é muito pequeno diante do que eu ganho, de poder olhar para meus filhos e falar assim, olha... Exatamente. Pai de vocês não faz nada errado. Claro. Eu tenho um orgulho dos meus pais também. Meu pai É. era muito sério, minha mãe. E é isso, cara. A verdade é... Sempre. A verdade é absoluta. Né? Que tem até um videozinho que fala a verdade é absoluta. Não tem duas verdades. Não tem duas verdades. Né? A verdade sempre vai aparecer e ela é absoluta. Não tem, entendeu? Esses esqueminhas, essa coisa de viver de esqueminha, de golpezinho, isso é coisa de brasileiro tupiniquim. Gentalha. E vai acabar. Pô, cara, tenha caráter, tenha honestidade, é a única coisa que você leva dessa vida, cara. Imagina ficar preso por corrupção. Tem gente que é cara de pau, né? Igual o outro lá que tá lá fazendo videozinho na cobertura como se nada tivesse acontecido. E vai voltar. Vou te perguntar aqui agora. Tem um bando de idiota que vai votar nele. Você segue as dicas dele de filmes? Ele dá umas dicas boas, blogueirinho. Eu sigo o Paulo. O Paulo que faz aqueles vídeos. O Paulo... É um que sempre debocha? Sempre debocha. Eu postei os vídeos dele hoje, esse cara é fantástico. Que ele entra atrás, eu sigo ele me segue. Pô, que maneiro. Ele é gente boa pra caramba, eu sou um fã dele. E que ele entrou atrás da piscina quando o Sérgio Cabral ia falar, ele fala, não, mas tem também o Prenda Quem For Capaz. Esse cara é genial, né, cara? Gênio. Ele é genial, ele é muito bom. Eu acho que ele é do sul, né? Do Paraná, né? Paraná, Santa Catarina. Tem outro aí que tá com fome, greve de fome também. Cada um, né? Duvido, greve de fome ali na frente, tá gordinho, chega em casa, deve bater um pratão. Deixar a gente falar, a gente tá ferrado, a gente não pode não. Valeu, gente, muito obrigado, Paladari. Tô chegando aí, normalmente é 1 hora, gravamos aqui 1h20 de papo. Então, eu comecei com fome, tô com mais fome ainda, vou comer mais ainda na Paladar. E você também. Se você for de segunda a sexta, o buffet é liberado. Por R$ 39,90, acho que é R$ 39,90. Por R$ 39,90 você come à vontade na Paladar, aqui no Centro Metropolitano, na Avenida Ator José Wilker. Grande ator José Wilker. Ator de novelas. Novelas é um negócio que tinha antigamente na Globo. Globo é uma emissora que existia muito fantástica, que tinha antigamente. Passava a novela Vale Tudo. Vale Tudo foi uma novela boa demais. A menor novela da minha vida. Foi espetacular. E a Vale Tudo é gravada aqui embaixo. Inclusive, na Paladar, semana passada, estava o Cauã Raymond lá. Cauã estava ali na Paladar. Até o Cauã tá vindo aqui na Paladar. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Sugira aqui quem vocês gostariam que a gente trouxesse. Eu gosto sempre que vocês falem, porque de repente a gente vai trazer aqui uma pessoa que tem uma história legal, que vai ser um papo bom. Não precisa ser famoso, só precisa ser... Valeu. Foi. Deixa eu só fazer uma foto agora. Vale tudo que o Reginaldo fazia a banana, não é? Essa novela é fantástica. Ele grava aqui embaixo, nesse restaurante. Aqui na... Aí falou...